Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Ferreira, estamos de volta para trazer as novidades do nosso querido e amado Fluminense, tá bom? Ah, rapaz, você que tá falando. Ah, Thiago, deixa Nino pra trás, rapaz, esquece o Nino. É, meu amigo, a gente teve informações importantíssimas no dia de hoje, tá? Muito importante mesmo, então vem com a gente, mas antes não se esqueça de... Arrebenta no like! Arrebenta nesse like, clique no gostei, também se inscreve aqui no canal Hora do Flu. Vamos falar sobre o Fluminense e trazer as novidades. Olha só, pessoal, mais cedo no vídeo de, não sei se tu assistiu, né? A gente comentou sobre a possibilidade do Krasnodar, né, da Rússia, e o interesse deles em relação a Canóbio, né, pela possível negociação de Vitor Sá com o São Paulo. Meu amigo, aconteceu, tá? Hoje, né, fechou, segundo o André Hernan, a gente tem um negócio fechado entre São Paulo e Vitor Sá, né? O contrato deles lá vai até o fim de 29. Com isso, agora a gente pode, de fato, aguardar aí que o Krasnodar, muito provavelmente, deve tentar a contratação do Canóbio, né? Tendo em vista que o Canóbio é um dos nomes que agrada ali o clube russo. É bem verdade que Canóbio não é o único nome, né? Muito provavelmente esses times assim têm vários nomes, mas Canóbio é um dos, né? Então, muito provavelmente nós teremos ali uma movimentação do Krasnodar em relação a Canóbio. É claro que ainda é muito embrionário, não tem muito o que saber em relação a valores. A gente sabe que o Fluminense pediu para o River Plate, né? Vamos ver se a pedida se manterá a mesma ou se o Fluminense vai querer mais, não sei, né? Vai depender muito também do jogador e do seu desempenho na Copa do Mundo, né? Mas é isso, a tendência é que Krasnodar tente aí a contratação do Canóbio, então o Fluminense precisa ficar de barba de molho, né, para não perder um titular, ou se perder um titular, né, ou se vender o Canóbio, já pensar numa reformulação boa à altura para que o Fluminense não perca, né, tecnicamente, porque senão, né, a gente espera que o Fluminense brigue por títulos, né? E se o Canóbio sair, vai ter que buscar uma reposição, então já vai ter que ficar preparado, tá? Outro nome que voltou a surgir no Fluminense e ganhar forças é o do Adrielson. O Fluminense tentou a contratação do Adrielson no início do ano, as coisas não andaram e segundo a ESPN, eu tô aqui no perfil do nosso querido Gabriel Souza, né? O Fluminense e mais 6 clubes brasileiros estariam ali interessados em contar com o zagueiro Adrielson. Eu acredito que o Adrielson pode ser um nome que o Fluminense já esteja tentando ou planejando, caso não consiga a contratação do Nino, tá bom, pessoal? Mas é isso, a gente tem então o Fluminense se movimentando. Eu acho que o Flu tinha que aprender com o que fez o Palmeiras, tá? O Palmeiras sempre se interessou por Nino, mas mesmo assim não deixou de aproveitar a boa oportunidade que foi o Alexander Barbosa, né? Não ficar esperando o Nino, pensar na instituição, no que o clube precisava de um zagueiro, então eu vou buscar o zagueiro independente do Nino. E agora a gente fica aí nessa expectativa para saber o que o Fluminense vai fazer. Parece que o Fluminense está querendo seguir essa linha, né? Então por isso que sondou ali a situação do Adrielson. Eu acredito que Joaquim deve estar na lista do Fluminense também, porque já foi um nome tentado anteriormente pela diretoria, então a gente deve ter aí o Joaquim também chamando a atenção da diretoria, tá? Então é isso. Porque a informação que saiu hoje, tá, pessoal, muito importante, é dos amigos do Jornada, que o Fluminense enviou nesta semana uma proposta ao Zenit para a contratação do zagueiro Nino, tá? O clube voltou a abrir conversas com os russos depois de não conseguir fechar o negócio nas 2 últimas janelas, tá bom, pessoal? Então a gente vai esperar agora a resposta do clube russo, mas o Fluminense fez a parte dele de enviar uma proposta segundo o Jornada, tá?
Vale destacar que trouxemos informações sobre o Nino, né, que ele tinha ganhado força nos bastidores, né, porque o Zenit tinha contratado um zagueiro, né, então isso poderia indicar uma saída. Vamos ver agora, né, com essa proposta que acaba de receber ali o Zenit. Vamos ver. Bom, cara, o Nino é espetacular, né? O Nino, se o Fluminense fecha a contratação do Nino, seria incrível, de verdade mesmo. Seria a contratação da temporada, talvez a melhor contratação da janela do meio do ano. Só que assim, não é só o Fluminense que tem um interesse em Nino. Só que o grande problema não é nem Palmeiras nem ninguém. O problema é o clube russo, né? A gente tem ali um Zenit que é muito difícil de negociar, né? A gente tem um Zenit que fala, às vezes, e o que o Zenit fala não dá para não se escreve, não se acredita, porque a gente tem o Zenit sempre falando, não, na próxima janela a gente vai negociar, na próxima janela a gente vai negociar, e sempre quando chega a próxima janela eles repetem, olha, na próxima janela nós vamos negociar. Então vamos ver se o Fluminense vai conseguir chegar aí a um acordo com o Zenit, tá? Jornada não falou sobre os valores, né, que o Fluminense enviou a proposta. Deve ser, aí já é uma especulação, também não tenho essa notícia, se caso a gente conseguir uma apuração, né, eu, o Thiago Manolo aqui do canal, a gente vai trazer para você. Mas eu acredito que deve ser na casa ali dos 12 milhões de euros, né? Eu acredito, 12 a 10 milhões de euros. Eu não acho que passe disso. Eu acho que o Fluminense vai tentar o seu limite. Se eu sou o Fluminense, jogo todas as cartas que eu já tenho para ver se a gente consegue um all-in. Beleza? Relaxa que daqui a pouco eu vou falar em relação ao Palmeiras sobre essa notícia aqui. Tá? Mas falando ainda sobre o Zenit, é importante você ver isso aqui. Mesmo contratando um zagueiro, o que a gente está ouvindo lá, pelo menos do auxiliar do Zenit, né, que é brasileiro, que se chama William de Oliveira, ele comentou sobre o Nino. Dá uma olhada aqui, ó. Olha o que o auxiliar falou. E quando saem essas especulações, Vamos ver, diretor. sempre ficam me perguntando se vem, se não vai, quem vai ser vendido, quem que a gente vai comprar, quem que a gente vai tirar dos clubes, né? Por ter acesso a essas informações, geralmente o pessoal pergunta, mas é uma especulação. O Nino é um jogador imprescindível para o nosso time, foi muito importante durante essa conquista do último título, como tem sido durante os 3 anos que ele já está, 2 anos e meio que ele está lá com a gente. Também tem uma afeição pessoal pelo Nino, porque é um amigo, a gente é muito amigo, as famílias, inclusive vamos se encontrar provavelmente amanhã, e por ele ser aqui, a família dele ser de Mojimirim, eu estar em Jaú no momento. E especulação sempre acontece. É claro que há muito interesse dos clubes brasileiros em nossos jogadores, porque o Zenit começou com essa tradição de contratar brasileiros nos últimos 8 anos. Não sei se é porque eu cheguei no clube que ajuda um pouco nessa adaptação, mas tem sido uma operação de sucesso, né? Até porque o clube tem conquistado bastante títulos. Então, sempre há muita especulação. O que eu posso dizer do meu ponto de vista técnico como treinador é que o Nino é um jogador imprescindível, porém o Zenit é um clube que tem boa relação com praticamente todos os clubes brasileiros. E, claro, a gente sempre observa o desejo do jogador, a vontade do clube em comprar e a vontade do clube em vender. Então, a gente fica esperando. Porém, eu, outra vez, como amigo, queria muito que o Nino ficasse. Então, assim, galera, é claro que isso aqui não é um martelo batido, né? Eu não acredito também que o William chegaria aqui e falasse, não, ele vai pro mercado, ele tá no mercado, ele está à venda. Até porque você acaba desvalorizando o seu ativo, né? Quando você fala, ó, esse jogador é imprescindível, esse aqui a gente não vende, esse aqui é muito importante, tudo isso também é para elevar o valor, tá? Mas convenhamos que recentemente o Zenit não vem ouvindo propostas, né? Zenit ensinou uma excelente lição para o Fluminense. Por mais que o jogador tenha um interesse, queira, precise, tem contrato. Não tem essa de realizar sonho no Zenit. Zenit não é um clube de realização de sonhos de jogador, tá? É um clube de futebol e que, como o próprio William falou aqui, ele é imprescindível porque eles foram uma das melhores, se eu não me engano, a melhor zaga, né, lá da Rússia, tá? É a menos vazada. Então, assim, eles pensam dentro de campo, eles pensam nos objetivos da equipe, da instituição. E eu acredito que o Fluminense precisa fazer mais isso. Parar de ficar escravo de jogadores, parar de tentar ficar realizando sonhos de jogadores, parar de misturar, sei lá, relacionamentos pessoais em, em vez de pensar no Fluminense, tá bom? Então, assim,
Espero que a gente valorize os jogadores que estejam aqui. Ah, eu tenho um sonho de jogar na Rússia. Tá, mas se não pagar o que eu quero, não adianta o seu sonho, né? E assim o Zenit está se comportando. Então, assim, não parece que vai ter vida fácil o Fluminense para contratar o Nino. E não existe vida fácil quando você se fala de um jogador de altíssimo nível, tá, pessoal? E se liga como é que é alto nível. Estamos aqui na última temporada de Nino, tá? E é simplesmente assustador, né? O que entrega o jogador. Lembrando que o Nino jogando pela esquerda lá, tá, pessoal? O Nino jogando na esquerda, tá? Ele tem ainda essa facilidade. Eu não tô falando que ele vai jogar na esquerda aqui, né? Claro que ele vai jogar na direita, muito provavelmente, caso venha. Mas a gente tá falando aqui, titular absoluto, você vê pelos jogos, né? Ele ainda marcou gol, ainda deu assistência, e a gente tá falando de um zagueiro, né? Sempre bom falar. Esses dias a gente tava analisando o zagueiro e ele falou, pô, Thiago, um gol, foi que é zagueiro. É. Então é zagueiro. Relaxa, pô, é zagueiro, tá? Só isso aqui é um absurdo, né? Mas tudo bem. Aí vamos lá. Pensando defensivamente, né? Que é onde o Nino tem certa facilidade e o objetivo dele é defender. Você tem 13 jogos, né? Sem sofrer gols, né? Isso aqui mostra muita resiliência dessa zaga. Diferente do Fluminense atualmente, que tá muito mal, né? Você tem um Zenit que ficou 13 jogos de 27 sem sofrer gols, né? Tem as interceptações, você tem desarmes para o jogo, você tem bolas recuperadas. Lembrando, pessoal, só tô falando dessa temporada agora, tá? Do finalzinho ali, 27 jogos, né? Você vê com a bola no pé, duelos ganhos, você vê que ele sempre ganha a maioria dos duelos, né? Ficou engraçado, né? Ficou os 3 aqui, tanto duelo no chão, disputa de bolas vencidas, duelos no chão e duelos aéreos, todos ficaram com 67%. Engraçado, né? Então, assim, a gente tem 67% nos 3 aspectos, tá? E aqui que eu acho que é onde o Nino, ele é um excelente zagueiro construtor, né, pessoal? Foi muito famoso no Fluminense por isso. É um cara que tem um X1 na defesa muito forte? Tem, né? A gente lembra daquele lance do Ener Valencia, né? Aquele carrinho lendário do Nino desarmando, né? O venezuelano. Então, assim, foi bem legal. Mas olha isso aqui, galera. É nojento no bom sentido o que faz ele com a bola, tá? Passes certos, 92%. No próprio campo, 95%. No terço final, 86-1, zagueiro no terço final. Que loucura. Bolas longas, 4.1 por jogo, 63%. Tá? Passes tensos certos, tá? 1.5, né? É muito bom o jogador, é uma lenda, marca muito bem, são números incríveis. Por isso eu entendo também que não vai ser fácil tirar o Nino do Zenit, porque o Nino facilmente poderia estar na seleção brasileira nessa Copa do Mundo, tá? Se não fosse ali para a Rússia, né? Ah, não, Thiago, mas o Luiz Henrique também. Ah, mas é diferente, tá? Acaba sendo diferente. Eu acho que o Nino não fez uma escolha muito inteligente, tá? Indo para a Rússia. Eu acho que o Nino tinha total capacidade de ir para essa Copa do Mundo, tá bom? Mas é isso, meus amigos. Informação bem legal, bem importante, uma ótima notícia. Agora é torcer para que a gente não tenha os mesmos desfechos que a gente teve ali nas 2 últimas janelas, né? Ter o Nino aqui seria incrível. Se não for o Nino, já tem que se movimentar, assim como fez o Palmeiras. E a movimentação do Palmeiras em relação ao Alexander Barbosa é que eles estão enxergando que o Zenit está querendo enrolar, né? Algo que está muito claro para todo mundo, tá bom? Então, eu sou a favor. Fez a proposta agora. O Zenit não aceitou? Ficou de palhaçada? Galera, olha quanto tempo a gente tem ainda para atrás de outro grande nome para a zaga, tá bom? Eu espero que o Fluminense aproveite isso. Um beijo no seu coração, muito obrigado pela presença de todos vocês. Não esqueçam de deixar o like, de se inscrever, de ativar o sininho tricolor. E é isso, vamos firme aí, espero que ele venha. Muito fera ter o Nino aqui. Valeu!